O Museu Militar é um dos museus mais antigos da cidade e conta com um vasto e valioso património de mais de 26 mil peças. Fundado em 1851 como Museu de Artilharia, mantém-se assim até 1926, altura que recebe a designação de Museu Militar de Lisboa. O museu conta com diferentes espaços dedicados à história militar nacional e uma coleção de artes excepcional, de um valor inigualável. Este museu conta com uma das coleções mais completas de peças de bronze ornamentadas a nível mundial. Também uma magnífica coleção de azulejaria que vai desde o século XVIII ao século XX. Vamos ver também obras de arte, pintura, escultura, de autores portugueses como José Malhoa, Columbano ou mesmo Bordalo Pinheiro. Porta adentro leva-nos hoje ao Museu Militar de Lisboa, mais um equipamento na Junta de Freguesia de Santa Maria Maior, um museu que não nos deixa indiferentes. Guiados por Francisco Amado Rodrigues, coronel de cavalaria, vamos hoje ao Museu Militar de Lisboa, que é mais do que a história de Portugal. Nós estamos num edifício classificado como imóvel de interesse público e tem, ao longo da sua história, neste espaço e ao longo do tempo, as suas origens às antigas tercenas do período de Dom Manuel I e que viram o seu crescimento em termos de armazéns, de fabrico, de pólvora, de armas, em crescendo. Não é? Depois da perda da independência, em 1580 até 1640, há o declínio. A seguir, temos um período novamente crescente de toda a atividade resultante das transformações. Tivemos então as tercenas, que dependiam do Inspetor-Geral de Artilharia e que se mantiveram até à reforma do Conde Lippe, a partir da qual temos o Real Arsenal do Exército. Por sua vez, este Real Arsenal do Exército, com a reforma de 1911, passa a Arsenal do Exército, que é extinto depois em 1927, quando a reforma de 1926. Posteriormente, vamos ter reformas onde o museu, criado a partir de 1851, por decreto real de Dona Maria II, o Museu de Artilharia, vai denominar-se a partir de 1926 em Museu Militar, que se mantém com esta designação até 2007, ano a partir do qual passamos a ter a designação de Museu Militar de Lisboa. Uma vez que há temáticas comuns entre os vários participantes deste programa, entendemos que seria de referir a presença do General Sidónio Pais, onde temos aqui uma parte do seu acervo neste expositor. E como temos o Panteão Nacional tão perto e integrante deste programa, pode haver aqui esta relação entre o nosso acervo e do Panteão Nacional. O mesmo acontece com a figura do Marechal Oscar Carmona, uma vez que ambos estão sepultados no Panteão Nacional e nós temos aqui uma parte do seu acervo militar. Muitos historiadores de arte consideram este museu como a catedral da pintura histórica de Portugal e Adriano Sousa Lopes é o testemunho material das obras que se encontram e destaco agora a obra associada à rendição e do ponto de vista da escultura, uma vez mais o destaque para Delfim Maia com esta escultura em bronze, onde a peça e o tiro de artilharia é sujeito à ação de fogo inimigo. De todas as obras de arte de pintura que nós temos no Museu Militar de Lisboa, esta é a sala mais significativa, mais monumental, onde Sousa Lopes nos deixou, de facto, nestas paredes, estas obras maravilhosas da Grande Guerra. Damos destaque para as viúvas e as mães dos nossos soldados conhecidos que tombaram na frente de combate durante a Grande Guerra, na última homenagem, onde, como diz o fadista, o Fernando Farinha, no Fado das Trincheiras, resta apenas como mortalha a bandeira nacional e como campa o nome inscrito de Portugal. Uma das peças que mais se destaca nesta sala, precisamente pela sua monumentalidade, é esta estátua, uma vez que tem 4,37 m de altura. Esta estátua é em gesso, apesar de à primeira vista aparentar ser de bronze devido a ter sido executada com uma pátina artificial.
Esta estátua trata-se de uma réplica da estátua em bronze que está a encimar o mausoléu dos combatentes no cemitério de Alto São João. Em relação a esta estátua, desconhece-se se será uma réplica da estátua original que está no cemitério ou se será o protótipo original que terá sido construído em 1933, que estaria guardado em algum local e que posteriormente, numa dada altura, terá sido transferida para o museu. Não sabemos a data em que entrou aqui no museu. A referência mais antiga está no catálogo de 1979, mas existe uma fotografia no Arquivo Municipal de Lisboa que comprova que a mesma já estava aqui neste local em 1968 e já devidamente patinada. A estátua que está no Talhão dos Combatentes foi da autoria de Maximiano Alves, em 1933, e foi inaugurada no dia 9 de abril de 1933, precisamente na comemoração dos 15 anos da Batalha de Lalis. Estou aqui para falar de dois majestosos balancéis do reinado de Dona Maria I. Foram grandemente ornamentados em 1784 no Real Arsenal do Exército. São todos em bronze. Um dos maiores cunhadores em Portugal foi João de Figueiredo, tinha oficina no Real Arsenal do Exército e deixou uma grande escola de cunhagem em Portugal. É todo feito em bronze, tem uma altura de 1,70 m por 3,15 m de comprimento e 44 de largura. Na parte posterior está a gravação e a datação. Queria realçar, para melhor perceberem como é que funcionava um balancé, não sei se pode filmar. O balancé era manobrado por 5 elementos, estava meio metro abaixo do solo, um operador colocava os cunhos e as medalhas e outros dois faziam rodar estas pranchas para fazer a pressão necessária à cunhagem da moeda. Estamos a falar em século XVIII. Em Portugal, apenas 2 estabelecimentos faziam este tipo de cunhagens de moedas de maior porte. Era o Real Arsenal do Exército e a Casa da Moeda. Em Portugal eram os únicos sítios que faziam moedas deste tipo. Um grande pormenor de um artista que deixa escola em Portugal de cunhagem. Isto é um punção. Está aqui João Figueiredo, 1785. Este punção permitiu, isto são cunhos, se vir, encaixa perfeitamente. Isto serve para abrir os cunhos das medalhas. Esta é uma medalha comemorativa dedicada pela Real Academia de Ciências à Dona Maria I. Foi cunhada por estes cunhos e representa o anverso e o reverso da medalha. Está aqui os 2 cunhos. João Figueiredo foi como eu já disse, foi um dos maiores artistas portugueses da cunhagem. Tinha oficina no Real Arsenal do Exército e em 1867 o Real Arsenal do Exército participou na Exposição Universal 1867 em Paris com muitas das suas obras. E felizmente o Museu Militar de Lisboa tem grande parte das suas obras no seu vasto acervo. Estamos no Pátio dos Canhões, que é uma autêntica sala de céu aberto, onde temos como património integrado todo um conjunto de painéis azulejares da autoria de Vitória Pereira, de 1944, que contam a história de Portugal desde a fundação até à Grande Guerra. Temos também as peças de artilharia das várias épocas que foram utilizadas por nós quando das expedições marítimas e que fortificaram muitas das nossas fortalezas espalhadas pelo mundo. Estamos aqui no edifício da Sala dos Gessos, um dos edifícios mais antigos da Fundição de Cima, onde eram fundidas todas as peças de artilharia em bronze e inclusive a estatuária, que é exemplo disso, estes modelos em gesso, sob a supervisão do Tenente-General Bartolomeu da Costa. Estamos num local onde Machado de Castro, o escultor, em 1771, mandou construir uma estrutura toda em madeira, com 2 paredes amovíveis, para que, quando a realização do modelo em gesso da estátua equestre de Dom José I, ele pudesse de longe admirar a sua obra. Isto segundo uma publicação do próprio na descrição analítica da realização da estátua equestre de Dom José I.
Podemos também observar nesta coleção o trabalho de vários artistas de finais do século XIX e inícios do século XX, que foram precursores do naturalismo português e que tiveram grande influência e impacto no percurso da escultura em Portugal. Nesta coleção, as figuras que podemos aqui observar, as personagens aqui representadas, dizem respeito a ilustres representantes da sociedade portuguesa que tiveram alguma influência no contexto histórico português, e podemos ainda observar algumas figuras alegóricas que fazem parte integrante de alguns dos monumentos aqui da cidade de Lisboa, tais como o Gênio da Independência ou o Gênio da Vitória, que fazem parte integrante do Monumento aos Restauradores na Praça dos Restauradores em Lisboa, onde estão os originais em bronze, ou então da figura da Vitória, que faz parte integrante do monumento ao Duque de Saldanha, na Praça do Duque de Saldanha. Todas estas estátuas, cujos modelos estão aqui, foram fundidas em bronze, como eu já tinha referido, nas instalações da Fundição de Cima, em que o destaque principal é a estátua que Dom José I, que tem um peso aproximado de 35 toneladas, o seu peso em bronze, e uma altura de cerca de 7 metros, como podemos constatar. Os originais dos outros modelos em bronze estão dispersos em várias cidades do país, como Lisboa, Viseu, Coimbra, Santarém, Figueira da Foz, em que fazem a devida homenagem às figuras que são representativas dessas cidades. Estamos aqui no núcleo museológico da antiga fábrica do Arsenal Real do Exército. Todo este espólio foi herdado pelas Oficinas Gerais de Fardamento, que na altura da fusão dos estabelecimentos ficaram também com a parte que diz respeito a todo um espólio arqueológico, industrial, da antiga fábrica de armas e das sucedâneas fábricas de equipamentos e arreios e fábrica militar de Santa Clara. Foi possível selecionar determinadas peças de equipamentos, de fardamento, de equipamentos militares, também de arreios, vários modelos de arreios militares, e também civis, como, por exemplo, as celas de toureio, também eram aqui fabricadas pelos correieiros da antiga fábrica. Também todo o equipamento que se tornava necessário à tropa em campanha, desde cantinas, mochilas, tudo o que acompanhava as tropas, as tendas, o armamento também, algum armamento, também a antiga fábrica de armas englobava todo um arsenal ligado às tropas. Estamos aqui no espaço do Museu do Calçado, espaço memória da antiga fábrica, fábrica que surge com a necessidade de calçar a tropa, de criar grandes contingentes, grandes depósitos de calçado, e essa circunstância surge com o Depósito Central de Fardamentos, em 1907. Em 1911, instala-se a fábrica no edifício do antigo o edifício de Santa Engrácia, edifício inacabado, que entretanto é adaptado à fábrica de calçado. Temos depois, posteriormente, já no início dos anos 40, já com instalações próprias, no Largo do Ateirinho da Amendoeira, desenvolveram toda uma atividade, uma grande fábrica, uma fábrica já com mecanismos desenvolvidos, já com maquinarias,
que possibilitou não só para o Exército, calçado para o Exército, como os outros ramos das Forças Armadas, portanto, Força Aérea, Marinha, estaleiros navais, forças de segurança e até calçado civil.